nós lermos a carta para Éfeso é que elas são o que eu chamaria de mini apocalipse. Por quê? Cada introdução de cada carta vai retomar aquela visão de Cristo no capítulo 1 que a gente viu semana passada, em algum desses aspectos, e ela vai terminar com alguma promessa da vida eterna que está lá em Apocalipse 21 e 22. Então, ele pega o começo e o fim de Apocalipse e coloca no começo e no fim de cada carta, e o que as igrejas estão passando, o corpo de cada uma dessas 7 cartas, equivale ao que Apocalipse vai descrever ao longo do seu texto. Então vamos ler Apocalipse 2, verso 1 ao 7, primeira das 7 cartas, carta à igreja em Éfeso. Pós-leitura, uma pequena liturgia, eu irei dizer essa é a palavra do Senhor. Todos que concordam e creem respondam com amém. Nós iremos orar mais uma vez. Apocalipse 2, verso 1. Escreve ao anjo da igreja em Éfeso: assim diz aquele que tem as 7 estrelas na mão direita e anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Conheço suas obras, o seu trabalho e a sua perseverança. Sei que não suportas os maus e que puseste à prova os que dizem apóstolos, mas não são, e descobristes que eles são mentirosos. Tens perseverado e sofrestes por causa do meu nome e não te desanimaste. Tenho contra ti, porém, o fato de que deixaste no teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caístes, e arrepende-te, e volta às obras que praticavas no princípio. Se não te arrependeres, logo virei contra ti, e tirarei o teu candelabro do seu lugar. Mas tem a seu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, eu lhe permitirei comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Essa é a palavra do nosso Deus, nosso Senhor. Amém? Vamos orar mais uma vez? Senhor, estamos diante da sua palavra, que é santa, viva e eficaz, e a espada do seu Espírito, e ele maneja perfeitamente a sua espada. Portanto, não tem como a sua palavra voltar para ti mesmo vazia, mas esse é o nosso desejo, nossa oração a Deus, que ela frutifique no coração de cada um de nós que irá ouvir, que o Senhor venha a acalmar nossos ouvidos, nossos corações e nos focalizar na sua palavra, e que o Senhor venha dar graça a cada um de nós para, ó Deus, imitarmos essas 7 igrejas no que o Senhor as elogia, e pela sua graça evitarmos e fugirmos daquilo que o Senhor julga como errado. E assim o Senhor é glorificado maximamente em nossa igreja local, e nós somos maximamente satisfeitos e alegres em ti mesmo. Em teu nome nós oramos, ó Filho de Deus, ó aquele que tem nas mãos os 7 candelabros de ouro, a igreja. Em teu nome nós oramos. Amém. Irmãos, cada uma dessas 7 igrejas aqui do capítulo 2 e 3 de Apocalipse pode ser aplicada ou pode ser vivenciada a situação em diferentes contextos por literalmente qualquer igreja no mundo e na história. Então a nossa igreja local, nós vamos olhar para nós, apontar o dedo para nós e vermos nessas 7 igrejas locais lá da Ásia, do Império Romano, no final do século I, como nós estamos espelhando coisas positivas e negativas, e nós precisamos perseverar nas coisas que o Senhor tem nos dado graça, e nós precisamos nos arrepender daquelas coisas que nós estamos pecando contra o Senhor. Então basicamente nós temos sempre Jesus elogiando o que tem que ser elogiado, exceto Laodiceia, a última carta, onde não há elogio para aquela igreja, assim como Paulo não elogiou os Gálatas, por exemplo. E nós temos depois Jesus repreendendo a igreja, exceto Filadélfia e Esmirna, que eram igrejas irrepreensíveis aos olhos do nosso Senhor. E aqui está, irmãos, a primeira carta à igreja de Éfeso, famosíssima na história e no Novo Testamento. E para nós visualizarmos o que Jesus quer passar para cada igreja específica, vejam, são igrejas reais, concretas, com problemas reais, históricos.
Para nós conseguirmos entender a mensagem, a gente precisa usar nossa imaginação e nos transportarmos para a igreja de Éfeso no final do século I. Se você estava lá em Éfeso no final do século I, você ia saber um pouco da história da sua cidade. Irmãos, Éfeso é mais ou menos equivalente ao que Campinas é para o estado de São Paulo. Então, no Império Romano, nós tínhamos 4 principais cidades: Roma, que era a capital, Alexandria e Antioquia, e Éfeso. Éfeso era a 4ª cidade de maior peso, de maior importância, de maior grandiosidade do Império Romano. Então é por isso que ela é primeira aqui, porque ela é a mais importante das cidades, e ela é aquela que passaria então as cartas na trajetória do correio do século I em primeiro lugar. Éfeso era uma cidade riquíssima. Ela foi fundada formalmente no ano 550 a.C. O Antigo Testamento nem tinha terminado os seus últimos escritos. Éfeso já deixou de ser uma aldeiazinha, uma vila, um aglomerado de pessoas, passou a ser uma cidade fundada. Foi conquistada por Alexandre o Grande para os gregos, depois por Pompeu para os romanos. E quando conquistada por Pompeu, ela ganha uma importância gigantesca no Império Romano, porque ela cresce muito, ela é muito próspera, ela é uma cidade portuária, então o tempo todo as pessoas chegando ali dos seus barcos, e ela é uma cidade onde se cruzavam várias estradas importantes, ou seja, muito fluxo na cidade. Isso era muito bom para o comércio. Então era uma cidade majestosa na visão de um romano da época. Irmãos, existia aí na cidade de Éfeso a maior construção do mundo antigo, do século I, que era chamada de Artemision. O Artemision era o grande templo para a deusa Ártemis, ou Artemis, que passa para o latim lá para os romanos como a deusa Diana. Então, esse grande templo, que você tem ali uma grande estátua dessa deusa, era ali a maior construção antiga. Era visível de longe. Você ia de navio para Éfeso, de longe você via ali a estátua gigantesca da Diana ou da Ártemis dos Efésios. E quando Paulo chega lá em Atos 18, o que acontece? Ele sai de Corinto, vai para Éfeso, ele fica pouquíssimo tempo em Éfeso, ele deixa ali um casal muito importante do século I chamado Priscila e Áquila, e vai resolver outros problemas na Macedônia e outras igrejas. Só que Atos 19, Lucas nos relata que ele volta para Éfeso, já com a igreja plantada. Priscila e Áquila encontram ali um sujeito chamado Apolo, que era um dos maiores pregadores da igreja primitiva. Apolo fica em Éfeso, depois ele vai para Corinto. Quando Apolo vai para Corinto, Paulo chega em Éfeso, e Paulo fica ali, irmãos, no total 3 anos. Vocês imaginam uma igreja que é pastoreada pelo maior dos apóstolos por 3 anos, e Paulo vai dizer em Atos 20, quando ele reúne os presbíteros, que a gente vai ler daqui a pouco, que ele ensinou com lágrimas dia e noite, por 3 anos. É lá que Eutico cai do 3º andar, quebra o pescoço e morre, e Paulo ressuscita, por exemplo. Então era uma igreja com um fundamento bíblico, apostólico, imenso. E por causa da sua posição geográfica e da sua importância social, a igreja em Éfeso, ela se torna o centro de evangelização da Ásia. A Ásia ali como uma província do Império Romano, a atual Turquia mais ou menos. Éfeso é o grande enviador de missionários, de evangelistas, é o grande proclamador do evangelho, ali na metade ali do século I, quando é plantada por Paulo, Priscila, Áquila e Apolo ali. Então era uma igreja realmente, nós podemos ter uma inveja santa dela, porque era uma igreja muito bem fundamentada na doutrina apostólica. E é isso que Jesus vai elogiar aqui. Apocalipse 2:1 fala: escreve, Jesus dá ordem para escrever, assim como Deus dá ordem para escrever no Antigo Testamento, ao anjo da igreja em Éfeso. Quando Jesus diz, assim diz, é a mesma forma no Antigo Testamento para quando Deus vai falar para o profeta, e o profeta diria, assim diz o Senhor. Jesus se coloca na posição de Deus, como Deus que Ele é, e diz, assim diz, e aí vem um adjetivo, uma característica: aquele que tem as 7 estrelas na mão direita e anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Ou seja, Jesus tem a sua igreja, os seus líderes na mão, e Ele
anda no meio da igreja. Ele não é o nosso Senhor distante, que está lá no império da capital, Ele não está lá em Roma, então não está apenas no céu, mas por Ele ser Deus e poder dizer, assim diz aquele, assim diz o Senhor, Ele pode estar onipresentemente presente em todas as igrejas genuínas, em toda a história. Eu ando no meio da igreja, eu sei o que está acontecendo na igreja e no coração e na vida de cada um dos membros de cada igreja, de toda a história. E essa é a característica que Jesus coloca aqui para a situação em Éfeso. E ele começa elogiando. Ele diz: conheço as suas obras, o teu trabalho e a tua perseverança. É as mesmas palavras que Paulo usa para a igreja de Tessalônica, que a gente viu lá na escola bíblica no começo desse nosso estudo de Tessalonicenses. Ou seja, eles tinham trabalho, eles tinham obras, eles tinham aqui essa labuta, que é a palavra para abnegação, é aquilo que eu ensinei para vocês, que é uma obra que realmente exige suor, fadiga, lágrimas, talvez até sangue, e eles tinham perseverança. 3 características aqui que formam uma igreja saudável, 3 características que caracterizavam Tessalônica, ao ponto de Paulo dizer: olha, por vocês terem essas características, obras, abnegação e perseverança, eu não tenho mais nada para falar para vocês. Vocês estão indo muito bem, apenas cresçam naquilo que vocês têm. E não somente isso, olha o outro elogio, verso 2: sei que não suportas os maus. Era uma igreja intolerante, e Jesus elogia isso. Vocês não toleram os maus, e que puseste à prova os que se dizem apóstolos, mas não são, e descobristes que são mentirosos. Tem perseverado e sofreste por causa do meu nome, e não te desanimastes. O que Jesus está elogiando aqui é o título do sermão: ortodoxia, crença na verdade das doutrinas reais e verdadeiras do Evangelho. Ou seja, eles estavam tão fundamentados no ensino de Paulo, no ensino depois de Timóteo, foi pastor daquela igreja por muitos anos, e depois o próprio apóstolo João pastoreou essa igreja. Era uma igreja muito bem pastoreada. Quando eles não estavam sem um apóstolo lá, Paulo teve que viajar, eles estavam com seus pastores. O que eles faziam? Chegava alguém com um ensino diferente, chegava alguém falando que era apóstolo com um ensino diferente, eles diziam: não te suporto, você não pertence a esse lugar, afaste-te daqui, seu falso profeta, seu falso pastor, seu falso apóstolo. Eles julgavam a mentira, a heresia, a falsidade. E vejam, Jesus elogia isso na igreja. Jesus espera que cada igreja seja como a igreja de Éfeso, que nós venhamos a estar tão fundamentados na palavra apostólica da Bíblia, que nós não venhamos a suportar nenhuma vírgula fora do lugar da palavra de Deus. Mas vejam comigo alguns textos da palavra de Deus. Abram em Atos capítulo 20. Atos capítulo 20 é a despedida de Paulo, de uma vez por todas, dos pastores aqui de Éfeso. Atos 20, verso 28 até o 32, diz assim: ele reuniu os presbíteros e disse: portanto, tenham cuidado de vós mesmos e de todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, que ele comprou com o seu próprio sangue. Olha a profecia de Paulo para essa igreja, verso 29: eu sei que depois da minha partida, lobos cruéis entrarão no vosso meio, e não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens, falando coisas distorcidas, para atrair os discípulos para si mesmos. Portanto, estai atentos, lembrando de que durante 3 anos não cessei, dia e noite, com lágrimas, de aconselhar cada um de vós. Agora, pois, consagro-vos a Deus e a sua palavra da sua graça, aquele que é poderoso para vos edificar e vos dar herança entre todos os santificados. Paulo está dizendo algo que ele tinha certeza. Paulo está dizendo: olha, eu vou partir, eu não vou voltar mais para cá. O pessoal chorou horrores ali no final de Atos 20. Ele vai dizer: eu tenho certeza absoluta, praticamente uma profecia, de que quando eu sair, lobos vão vir atrás de vocês.
Não tem escapatória. Quando eu sair, lobos vão vir atrás de vocês. O que vocês precisam fazer? Fiquem firmes na verdade do Evangelho. Então, a última palavra de Paulo para essa igreja e para os seus líderes, para os anjos da igreja, é o que? Fiquem firmes na doutrina correta, porque vocês vão enfrentar o falso ensino. Agora, mais 2 textos, irmãos. Lembra que eu falei que Timóteo foi pastor em Éfeso? Quando Paulo escreve o 1º e 2 Timóteo, Timóteo era pastor em Éfeso, e cada palavra de Paulo para Timóteo iria ser lida primeiramente para a igreja de Éfeso como seu pastor, recebendo a carta de Paulo como apóstolo. Timóteo, ele iria subir no púlpito, ir na frente da igreja e ler 1º e 2 Timóteo. Nós chamamos essas 2 cartas para a igreja em Éfeso. Vejam comigo, existem vários textos em 1º e 2 Timóteo. Vejam comigo 1 Timóteo capítulo 1. Primeira Timóteo capítulo 1. Verso 3 e 4. Primeira coisa que Paulo vai falar para o seu melhor discípulo: conforme te pedi, quando partia para a Macedônia, permanece em Éfeso, para advertirdes alguns que não ensinem outra coisa, nem se ocupem com fábulas ou genealogias intermináveis, pois produzem discussões em vez de favorecer o propósito de Deus, que tem como fundamento a fé. Agora venham comigo no capítulo 4 dessa carta, verso 1 e 2 diz assim, capítulo 4, verso 1 e 2. Paulo está dizendo para Timóteo o seguinte: o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos, irmãos, os últimos tempos já estão acontecendo aqui no 1º século. Eles foram inaugurados por Jesus. Nos últimos tempos, alguns se desviarão da fé e darão ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios, sob a influência da hipocrisia de homens mentirosos que têm a consciência insensível. Agora só mais um texto em 2 Timóteo, virem as páginas aí para a segunda carta, capítulo 4, verso 1 ao 5. Praticamente as últimas palavras de Paulo aqui para Timóteo, faz parte das últimas palavras de Paulo para Timóteo, pastor de Éfeso. Diz assim, 2 Timóteo 4: eu te exorto diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos pela sua vinda e pelo seu reino. Pregue a palavra, insiste a tempo e a fora de tempo, aconselha, repreende, exorta com toda paciência e ensino, porque chegará o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas desejando muito ouvir coisas agradáveis, ajuntarão para si mestres, segundo os seus próprios desejos, e não só desviarão os ouvidos da verdade, mas se voltarão para as fábulas. Tu, porém, seja equilibrado em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista e cumpre o teu ministério. Então as últimas palavras de Paulo para os presbíteros, para os pastores de Éfeso é: cuidado com os falsos mestres. As últimas palavras de Paulo para Timóteo, pastor em Éfeso, é: pregue a verdade, cuidado com a mentira, porque a mentira vai vir e ela vem em cada igreja. E Jesus, lá na década de 90, passando aí 30 anos depois que Paulo escreveu essa carta para Timóteo, ele diz a mesma coisa. Igreja em Éfeso, vocês ouviram Paulo, vocês ouviram Timóteo, vocês ouviram o apóstolo João, eu elogio vocês, vocês estão de parabéns, não suportam os maus, e vocês testam os que se dizem apóstolos, enviados missionários, mas não são, e vocês acham eles, descobrem que eles são mentirosos. Passados 20 anos dessa carta, um sujeito, pastor, que foi discípulo dos apóstolos, conheceu João, chamado Inácio de Antioquia, ele escreve também uma carta para Éfeso. Eu gostaria de ler com vocês, é rapidinho, aqui o capítulo de Éfeso, que ele fala exatamente a mesma coisa. Perdi a marcação, mas achei.
Carta de Inácio aos Efésios, ele vai dizer no capítulo 7 o seguinte: de fato, existem algumas pessoas que dolosamente costumam levar o nome de Jesus, mas agem de modo diferente e indigno de Deus, e é preciso que eviteis essas pessoas como se fossem feras selvagens. Com efeito, são cães raivosos que mordem sorrateiramente. Atentos a eles, pois suas mordidas são difíceis de curar, porque existe um só médico, carnal e espiritual, gerado e não gerado, Deus em carne, Filho de Maria, Filho de Deus, vida verdadeira na morte, vida primeiro passível e agora impassível, Jesus Cristo nosso Senhor. E no capítulo 9 ele diz: eu soube que por aí passaram alguns, levando mau ensinamento. Vós, porém, não os deixeis semear em vosso meio, tampando os ouvidos para não receber o que eles semeiam, porque sois pedras do templo de Deus Pai, preparados para a construção de Deus Pai, levantados até o alto pela alavanca de Jesus Cristo, que é a cruz, usando a corda que é o Espírito Santo, e a vossa fé é o vosso guindaste. A fé é o caminho que nos leva até Deus. Belíssima imagem da Trindade aqui. O Pai nos chama, Ele nos chama através da cruz, que é a alavanca até Deus, e é o Espírito que puxa a corda dessa alavanca, a própria obra do Espírito Santo. E vejam, de novo, ano aqui 120, 130 depois de Cristo, Inácio dizendo: olha, falsos mestres estão vindo de novo, e vocês perseveraram. Agora aqui em Apocalipse 2, irmãos, voltando para o nosso foco aqui, Jesus espera e deseja que toda igreja seja ferozmente voraz na sua luta pela verdade. Jesus diz: olha, vocês não suportam, vocês não suportar você não pertence a essa comunidade. E Jesus diz depois no verso 6, depois da crítica, diz o seguinte: mas tenho a teu favor que odeia as obras dos nicolaítas. Então tinha um sujeito chamado Nicolau, que era um dos falsos mestres do final do século I. Jesus diz: as quais eu também odeio. Jesus diz: eu odeio as obras e a doutrina desses hereges, e vocês fazem bem em odiar a doutrina e as obras desses hereges também. Ou seja, toda igreja precisa, em lágrimas, em oração, em sangue e suor, em toda labuta, em todo esforço, permanecer o máximo possível adequado à palavra de Deus. Não é uma opção. Jesus não diz: olha, vocês estão ok na ortodoxia, mas se não tivesse também, eu dou uma colher de chá para vocês. E nunca existe isso no Novo Testamento. Qualquer desvio doutrinário da igreja, os apóstolos e o próprio Cristo repreendem a igreja. Gálatas estava começando a achar que a salvação era pela fé, mas a continuação da nossa salvação é pelas obras. E Paulo diz: quem vos desviou da verdade? Será que minha obra foi inútil entre vocês? Vocês estão sendo inúteis, porque vocês estão dando ouvidos a falsos ensinos, a falsos mestres. Então esse é o primeiro ponto aqui da carta de Jesus. Ele elogia e ele espera que Éfeso e cada igreja permaneça firme na doutrina apostólica. E aí vem a segunda parte, que é a crítica. Verso 4 de Apocalipse 2: tenho contra ti, irmãos, Jesus, que é o Senhor da igreja, tem coisas contra a igreja. Tenho contra ti, porém, que deixastes o teu primeiro amor. O que significa esse primeiro amor, irmãos? Nós temos 3 modos de interpretar esse primeiro amor. O primeiro deles é um modo agnóstico. Não sei o que significa, porque João não explicita na frase do versículo 4 o que é o primeiro amor. Então é algo que só Jesus e João e a igreja de Éfeso sabiam. É uma informação que está oculta a nós. Não tem como saber o que é o primeiro amor. Segunda coisa é a especulação, que é a dominante nas igrejas hoje em dia. O primeiro amor, então, já que eu não tenho informação, eu posso preencher como eu quiser. É, por exemplo, sentimento. Então, eu tinha um sentimento muito grande quando eu estava no começo da minha fé.
e aí eu perdi esse sentimento, agora as coisas parecem bem monótonas, bem cotidianas, eu perdi o meu primeiro amor. Ou, pior ainda, experiências. Então no começo da minha fé eu tinha muita experiência com Deus, mas agora que eu conheço mais a Bíblia, parece que a Bíblia me jogou um balde de água fria. O pessoal da CCB riu, né? A teologia mata o crente, a letra mata, né? Irmãos, a terceira forma de interpretar é pelo contexto, e essa é a única forma de interpretar qualquer coisa na nossa vida. O verso 1 interpreta o verso 4, não é à toa, não há em nenhuma linha da Bíblia uma informação à toa. Quando João coloca, e Jesus coloca, ele se apresentando para a igreja em Éfeso como aquele que tem as 7 candelabros de ouro na mão, isso interpreta o restante de toda a carta. Eu deixei suspenso o verso 1 para trazer ele agora no verso 4. Por quê? Qual que é a imagem do candelabro? O candelabro é aquela haste com as 7 velinhas ali que ficava no templo ou no tabernáculo, que servia para iluminar. E qual que é o sentido simbólico do candelabro? Mostrar a presença, a luz de Deus, testemunhar que Deus está ali presente no templo. E João está dizendo, olha, a igreja agora é o candelabro. Ele pega a parte pelo todo, a igreja é o templo, então a igreja também é as partes do templo, a igreja também é o candelabro. E qual que é a função da luz no Antigo Testamento? No sentido salvífico, testemunhar. Lá em Isaías, quando o Messias fala, eu sou luz para os gentios, ele está dizendo, eu sou testemunhando a salvação e a verdade de Deus para o mundo. Ou seja, deixar o primeiro amor consiste na realidade concreta da igreja em Éfeso, deixar de testemunhar o Evangelho para o mundo. Vocês se lembram, lá em Atos, Éfeso, a igreja lá é tida como centro de evangelização da Ásia. E aqui 30 anos depois, na segunda geração de crentes daquela igreja, eles esfriaram essa proclamação do Evangelho para os ímpios. Essa é a imagem que começa e termina a carta aqui ao Éfeso, a imagem do candelabro. Vocês deixaram de testemunhar sobre a minha verdade. Irmãos, humanamente falando, nós entendemos isso, porque vocês imaginam, Paulo planta a igreja lá em Éfeso, ele volta, fica mais 3 anos, ele sai e diz, lobos vorazes vêm até vocês, e eles precisam estar ali. Enquanto Timóteo não vem, anos depois, eles ficam ali, os seus pastores, segurando ali, para permanecer na doutrina, lutando pela verdade. Chega alguém na igreja, ensinando falso ensino, os pastores têm que ter todo o desgaste para disciplinar e expulsar aquele sujeito que não se arrependeu do seu falso ensino, e isso por anos e por anos. Chega Timóteo para lá, Timóteo pastoreia. O que Paulo fala para Timóteo? Vai vir cães, falsos mestres, tome cuidado, Timóteo, fique firme, prega a verdade. Timóteo luta contra os falsos mestres. Jesus, na década de 90, dizendo, olha, vocês estão suportando vocês dando suporte para a doutrina sã, e vocês não suportam o falso ensino, e vocês estão lutando contra os nicolaítas, lutando contra falsos mestres. Entre o século II, Inácio falando, olha, falsos mestres estão vindo até vocês, e vocês continuam perseverando. Ou seja, essa luta interna inacabável, contínua dessa igreja, pode ter feito uma cicatriz muito grande, um desgaste muito grande, e eles pararam de pregar o Evangelho. Então a gente tem que cuidar de nós, porque o tempo todo está vindo falso mestre. Eu nunca vi, parece um imã de demônio nessa cidade. E eles se esqueceram de testemunhar do Evangelho. Mas Jesus não negocia. Não é ou eu sou uma igreja bíblica, ou eu sou uma igreja que testemunha para o mundo. Jesus diz, eu tenho contra você o seguinte: você deixou o seu primeiro amor, você deixou de ser luz para o mundo. Está tão preocupado em manter a sua doutrina que você se esqueceu que essa doutrina é para alcançar os perdidos. E olha o que ele diz, final do verso 5. Vamos ao verso 5 todo. Lembra-te, pois, de onde caístes.
Arrependa-se e volta às obras que praticava no início. Se não se arrependeres, logo virei contra ti e tirarei o teu candelabro do teu lugar. O que é isso? Jesus vai dar o que a igreja quer. Vocês estão deixando de ser luz? Vocês estão deixando de ser candelabro? Então eu vou tirar de vez o candelabro de vocês. Aí não vai adiantar vocês serem uma igreja morta com uma ortodoxia boa. E vocês vão deixar de ser igreja. E quem vai lutar contra essa igreja? O próprio Jesus. Se vocês não se arrependerem, em breve eu vou vir contra vocês e vou acabar com vocês. Não importa se foi Paulo que fundou a igreja, não importa se foi Timóteo que passou a igreja, não importa que vai ser o apóstolo João depois que sair de Pátimos que vai pastorear essa igreja, eu vou acabar com vocês, Jesus está dizendo. Jesus não negocia entre verdade e testemunho. Irmãos, nós precisamos olhar para nós mesmos e ver se a gente não está na mesma situação que Éfeso, puros na doutrina e trancados em nossa boca. A doutrina está apenas aqui, e quando nós saímos daqui, silêncio total. Cristo está contra nós nesse sentido. O nosso Senhor, que morreu por nós, que nós amamos acima de tudo e de todos, está contra nós se nós não estamos testemunhando sobre o Evangelho para as pessoas perdidas. Qual que é a recompensa em permanecer firmes? Verso 7, terceiro e último lugar. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E talvez eu repita isso nas 7 cartas para ficar bem fixo para vocês. O que Jesus está dizendo aqui é o seguinte: ele está tirando toda a teologia de Isaías 6 e do Salmo 115, que vai dizer o seguinte: olha, os idólatras se tornam parecidos com os seus ídolos. Nós nos tornamos parecidos com aquilo que nós adoramos. Os ídolos não têm visão. Quem adora os ídolos fica espiritualmente cego. Os ídolos não têm audição. Quem adora os ídolos fica espiritualmente surdo, espiritualmente mudo, espiritualmente imóvel, espiritualmente com o coração de pedra. Mas quem adora o Deus verdadeiro e o seu coração idólatra é quebrado, dá-no um coração novo de carne vivo. Agora sim, nós temos ouvidos para ouvir e olhos para ver. Então Jesus está dizendo: quem tem ouvidos para ouvir, não ouvir fisicamente apenas, não ouvir o som fonético das palavras de Jesus para essa igreja, não, espiritualmente falando. Então existe uma relação entre falta de testemunho e idolatria. Ou seja, a própria doutrina correta pode se tornar um ídolo se ela não está sendo traduzida em obras e amor e testemunho e proclamação do Evangelho em seu primeiro amor. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Jesus e o Espírito estão falando para a igreja em Éfeso e para todos nós nessa manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Qual que é a recompensa? Ao que vencer, não só os falsos mestres, mas vencer proclamando o Evangelho, sendo luz para as nações, eu lhe permitirei comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Essa é a recompensa, irmãos. Essa é a recompensa. E ele está voltando lá para o Éden, e a imagem do Éden é muito importante aqui, porque Adão foi dado a ele a palavra de Deus para ele testemunhar para sua mulher Eva e para os seus filhos que viriam, e era para ele testemunhar dessa palavra. Quando a serpente no Éden, falsos mestres em Éfeso, é a mesmíssima coisa, chega no jardim com um falso testemunho, uma falsa doutrina, distorcendo a palavra de Deus. Adão, como luz, era para ele expulsar o falso mestre, que no caso era o próprio diabo. Expulsando a serpente, ele teria acesso à árvore que estava no meio do jardim, a árvore da vida, e teria a vida eterna ao passar por essa prova. É a mesma coisa agora para a igreja unida ao novo Adão, que é Jesus.
Ou seja, ao que vencer, vocês terão o desfrute da vida eterna. E isso coloca as coisas em perspectivas. Porque, será que eu devo evangelizar o meu vizinho? Será que eu devo evangelizar a pessoa do meu trabalho? Você deve. E você deve perseverar na doutrina dia e noite. Porque a recompensa, irmãos, é a árvore da vida, a vida eterna. E aqui a imagem se funde numa coisa só. O candelabro no templo, com esse formato de árvore, simbolizava a árvore da vida, a luz. E agora, como candelabro, nós desfrutamos diretamente da árvore da vida no presente momento, e ao que vencer no final, ao que perseverar até o fim, comeremos da vida eterna e da árvore da vida, teremos a vida eterna na presença de Cristo Jesus. Irmãos, uma conclusão prática para nós caminharmos para o final é que virou moda no meio evangélico desde sempre aqui no Brasil essa questão de eu perdi meu primeiro amor, eu perdi meu primeiro amor, eu preciso voltar para o meu primeiro amor. Isso não é padrão. Porque se você tinha o primeiro amor e você perde, Jesus está dizendo: você está tão errado que eu estou contra você nesse sentido, e se você não se arrepender, você vai deixar de ser luz. Qual que é o padrão bíblico? É você ter o seu primeiro amor, e esse primeiro amor crescer. O seu amor do meio, o seu amor do 3/4, o seu amor do final precisa crescer abundantemente. Não é, eu preciso voltar para o meu primeiro amor. Não, se você precisa voltar, você já está absolutamente errado. O seu primeiro amor precisa amadurecer, precisa crescer, precisa de substância bíblica. E você precisa fazer isso cada vez mais, aprendendo a verdade e testemunhando a verdade. E aí um exemplo, uma ilustração final muito prática para nós é, por exemplo, os nossos casamentos. Os nossos casamentos ilustram a nossa relação com o nosso Senhor. E não basta apenas você ter uma doutrina correta do casamento. Eu sei o meu papel como marido e pai. Eu sei o meu papel como esposa e mãe. Eu sei o meu papel como filho. Porque isso é apenas um lado da moeda. Isso é apenas ortodoxia. Você precisa testemunhar dentro de casa e fora de casa o seu amor pelo seu cônjuge, pela sua esposa e pelo seu marido. E isso é muito prático, porque eu passei 4 anos da minha vida estudando numa universidade em outra cidade. Eu saía de casa às 5:30 da tarde e voltava meia-noite, todos os dias, pastoreando a igreja, trabalhando das 7 até as 5, sem folga, e eu nunca tive 1 segundo de problema com mulheres na faculdade. E isso é o mínimo. Não somente por causa da minha falta de beleza, mas beleza não é o ponto, porque existe doida para tudo, vide nossa querida irmã Vitória, ou qualquer irmã aqui, aliás. Mas o pessoal que olhava para mim na faculdade era 99% meninas. Elas sabiam: esse rapaz é o William, ele é marido da Vitória, e não há uma vírgula nele de falso testemunho com a sua esposa. Eu nunca falei mal da minha esposa para ninguém. Isso é o mínimo do mínimo. Se você chega para alguém fora do seu lar e fala: minha esposa é isso e isso, só como minha esposa vacilou hoje, ou meu marido, pelo amor de Deus, só Jesus na causa daquele miserável, você está dando brechas para a serpente te aproximar cada vez mais do adultério, te aproximar cada vez mais do divórcio. E isso é o cúmulo do absurdo, do ridículo. Você precisa testemunhar para o mundo que você ama a sua esposa. O que a gente tem em Cantares? Salomão olha para sua amada e diz: em ti não há imperfeição, minha amada, tu és belíssimo. Ela olha para o seu marido, testemunhando para a cidade, e diz: o meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Salomão diz: a minha amada é como a minha amada entre as mulheres é como uma flor entre espinhos. Para Salomão, as outras mulheres, qualquer que seja, idealmente falando, eram espinhos
Não eram outras flores que você poderia cheirar, eram espinhos. Se isso é ridículo no âmbito do nosso casamento, é ainda mais ridículo no âmbito do nosso relacionamento com Jesus. Quando você não está testemunhando sobre Jesus, você está testemunhando contra Ele. Não existe testemunho, não existe não testemunho. Ou você está falando do amado da sua alma, ou no seu silêncio Jesus está dizendo: você não está fazendo a minha vontade, você não está testemunhando, portanto você está contra mim e eu estou contra você. Irmãos, que Deus nos conceda arrependimento, destrave a nossa língua, como diriam os pentecostais, né? E que nós venhamos a proclamar o Evangelho para todas as pessoas que Deus coloca na nossa vida, e que ativamente nós vamos a procurar os perdidos, onde quer que eles estejam, senão que Jesus destrua a nossa igreja, e que ela não exista mais, porque não vale a pena ser igreja batista, reformada, não sei o que, se nós não proclamarmos o Evangelho. Não adianta ter a confissão de fé que for, se nós não proclamarmos o Evangelho. Não adianta os nossos pastores ter a teologia que for, se nós não proclamarmos o Evangelho. Amém?